Olá pessoal, Augusto da Inovação Eletrônicos. Pessoal, vou trazer um teste aí dessa pequena gigante, a InfiRay P2 Pro, considerada hoje a menor câmera térmica do mundo. Algumas pessoas têm me perguntado sobre a utilização dela para caça, né? Qual a distância de captura de imagem e tudo mais. Então vou fazer um teste aqui para verificar qual que é a visibilidade que ela transmite, né? Mostrar aqui para vocês o tamanho da gigante. Olha só, essa aqui é a lente macro dela, para visualização mais próxima, né, de eletrônicos e tudo mais. Aqui no outro celular eu tenho a câmera já conectada no USB. E impressionante o tamanho dessa câmera, ela é minúscula, tem uma resolução muito boa de 256 por 192 pixels, que dá em torno ali de 49.000 pixels de resolução. Para vocês terem uma ideia, a câmera térmica da FLIR, a FLIR C5, ela tem um total de 19.000 pixels de resolução. Custa em torno ali de R$7.000, eu até já testei ela algumas vezes. E essa aqui, por um tamanho infinitamente minúsculo e 1/5 do preço, tem uma resolução muito superior à FLIR C5, né? O principal diferencial aqui, além da mobilidade, né, de carregar, isso aqui é super tranquilo, é muito pequenininho, você leva para todo lugar. Ela tem uma resolução muito boa e também o aplicativo dele é muito bom, né? O P2 Pro. Isso aqui é impressionante, realmente, coisas que muitas câmeras térmicas mais caras não possuem. O aplicativo ele é em português, tem ajustes de imagem, enquadramento, definição, paletas de cores. E além do mais, ele ainda faz gravação, né? Então, esse é um dos principais diferenciais. Aí, como algumas pessoas têm me perguntado referente à utilização dela para caça, eu resolvi fazer um teste aqui. Agora eu estou no quarto do hotel, né? E um detalhe importante, pessoal, para questão de referente à câmera térmica, os dispositivos, hoje as câmeras térmicas, eles ajudam demais, sejam em qualquer segmento, engenharia, caça, conserto, manutenção de eletrônicos e tudo mais. Então, as câmeras térmicas ajudam demais, mas é importante, além de ter o conhecimento do equipamento e resolução, é importante também você ter conhecimento de imagem e leitura de câmera térmica, né? Não, em alguns casos não é tão simples, mas olha só, isso aqui é a visão do computador, né? Olha só como está a leitura, o computador está quente ali, porque eu estava processando muitos dados, e ela mostra com bastante nitidez a imagem, a temperatura, ali atrás a fonte, né? O carregador também, olha só. Tá bem quente. É que aqui a configuração eu tinha modificado, mas você configura e ela fica mostrando a temperatura, né? Os pontos de luz ali. Então aqui é a visão do quarto. Olha só. Normalmente a leitura é uma introdução aí da leitura. Os tons mais tendendo para o roxo, para o escuro, preto. Os tons que normalmente apresentam no ambiente. Uma temperatura mais fria, né? E aí, quanto mais quente for em relação, ele vai tomando um tom laranjado, avermelhado, né? Igual a condição que está o computador aqui no momento. Aqui eu estou no hotel, fazendo uma visualização externa aqui da varanda. Olha só, aqui eu estou num hotel, ali bem na frente tem um parque. Uma quadra de vôlei aqui a 100 metros. E ali onde mais à frente tem esse lago ali, está aproximadamente 150 metros. Algumas pessoas fazendo atividade aqui também, em torno de 150, 200 metros. Vamos ver como que fica a leitura da câmera nessa situação. Tá pegando uma visão ampla da cidade, né? Então ela mostra ali a parte mais avermelhada, a cidade mais aquecida, em maior distância.
Vamos ver se alguém passando aqui perto para ter uma referência. Deixa eu ver. Bom, agora no momento não tem nenhum pedestre passando para ter uma referência. Mas há pouco eu tinha feito um teste e ela pegou bem, assim, a pessoa passando ali a aproximadamente 200 metros de distância, né? Isso tendo muitas influências, né, da cidade, temperatura, postes, né? Então são muitas influências térmicas. Mas, por exemplo, se for no caso de para caça, no caso, normalmente você está numa região, deixa eu ver aqui, ó, agora tem uma pessoa correndo lá, olha só. A pessoa está a 150 metros, 170 metros aproximadamente, dá para ver com bastante clareza aqui, ó. Só não vê com mais clareza por causa da influência da cidade, né? Muitas coisas, muita questão térmica, né? Porém, quando a gente trata para a questão de caça, normalmente você está num habitat frio, né? Você está na mata ou regiões mais afastadas, você não tem influência térmica, então você consegue ver com muito mais clareza ali o objeto está se movendo, seja um cachorro, um animal do tamanho de um cachorro ou até menor. Dá para ver com bastante clareza, até em torno de 100 metros ali, com certa tranquilidade, né? E além disso, de modo geral, não só para caça, mas como para utilização na construção civil, em vistorias, perícias, é um equipamento que realmente se mostra uma qualidade excepcional de imagem e resolução, realmente bem diferenciado e com certeza aí vale o preço que está sendo cobrado no mercado, né? Hoje, infelizmente, no Brasil não há fábrica de câmera térmica no Brasil. O único que existe atualmente é a FLIR, né? Existe uma representação da FLIR, mas a FLIR, como muitos já sabem, tem um valor de mercado estratosférico. E como eu já mencionei, a resolução de uma FLIR de R$7.000 não se compara com a resolução de uma InfiRay minúscula de R$2.000 e poucos reais, né? E hoje no mercado o que tem atendido muito, inclusive tem me atendido também, que trabalho com a parte também de construção, de perícia judicial, a parte de engenharia. Hoje eu particularmente trabalho muito com a Unity, a 260B, também tem uma resolução de 256 por 192, que dá um total de 49.000 pixels de resolução. E eu vou até aproveitar agora para fazer um teste aqui da 260B, para ver como que ela se comporta nesse mesmo cenário ali que eu testei a InfiRay P2 Pro. Tô ligando ela aqui, ela demora alguns segundos. Vamos ver qual que é a captura. Em teoria, para vocês terem uma ideia, um equipamento desse tamanho, né, um equipamento enorme, né, agora eu tô sem a case dela aqui, mas eu tenho uma case que uso para transportá-la. É um equipamento enorme, com uma resolução, a mesma resolução que um equipamento de 9 gramas, por exemplo, né? Isso em teoria, pessoal, mas na prática, apesar da resolução da InfiRay ser muito boa, quando a gente coloca lado a lado, é que agora eu estou sem o suporte aqui do celular, então não consigo utilizar as duas mãos ali para segurar os equipamentos. Mas quando coloca lado a lado, a Unity 260B tem uma resolução um pouco melhor do que a InfiRay P2 Pro. Aqui ela mostra os pontos de temperatura. A principal diferença realmente é que a Unity ela tem um visor próprio, né? Ele é bem menorzinho do que o que eu estava mostrando ali, do que a InfiRay, que fica conectada direto na tela do celular, e a tela do celular ela é enorme, né? Então a resolução da tela é bem menor, mas uma lado a lado da outra, a Unity 260B acaba se saindo um pouco melhor em questão de nitidez e resolução. Apesar de, em tese, elas terem a mesma resolução, mas a Unity ficou com uma imagem um pouquinho melhor. Mas é isso, pessoal. São dois equipamentos excelentes.
E tem seus diferenciais, cada um tem os seus prós e contras ali. E isso aí foi mais para vocês terem uma ideia aí de como que é a imagem de cada um e o perfil de cada um ali.